Olá pessoal, vamos receber mais novidades do Flamengo, mas antes não esqueçam de se inscrever no canal e deixar seu like. 21,6 milhões de reais, Marcos Braz conseguiu. Flamengo está fechando mais um acordo no mercado. A diretoria do Flamengo vem intensificando os trabalhos no mercado para qualificar o elenco. O Malvadão está no mercado. A diretoria do Flamengo vem trabalhando de forma mais intensa nos bastidores buscando fortalecer o elenco para a temporada. Em viagem na Europa, os representantes não descartaram totalmente as negociações que ocorrerem no mercado nacional. Isso porque a equipe vem buscando a contratação do zagueiro Léo Ortiz, do Red Bull Bragantino, que tomou uma decisão. Além do avanço na busca por Luiz Henrique do Betis, que cedeu a chegada por empréstimo, mas estipulou valor. Mas, enquanto o rubro-negro busca por reforços no mercado, vê um dos principais jogadores se tornar alvo no mercado nacional. Trata-se do camisa 10 da Gávea, Gabigol, que despertou o interesse de dois rivais diretos da equipe carioca. Enquanto isso, a equipe carioca vem disputando o campeonato estadual e realizou um amistoso nos Estados Unidos, onde o elenco foi bastante tietado. Com isso, Léo Pereira tomou atitude surpreendente contra um torcedor do São Paulo. Movimentações no mercado. Os jogadores do Flamengo vêm se tornando alvo dos rivais no mercado para a qualificação do elenco para a temporada. Isso porque, com o início do ano, começou também uma nova era na equipe carioca. A gestão vem trabalhando nos bastidores juntamente com a comissão técnica comandada por Tite, onde está negociando ou facilitando a saída de jogadores que estão fora dos planos para o decorrer do ano. Com isso, Mateuzinho, agora Matheus França, está tendo a saída negociada rumo ao Corinthians, já que após o jogador ser informado que seria a terceira opção para a posição, optou em deixar a equipe para ter mais oportunidade. Mas esse não é o único jogador que optou em deixar a equipe para ganhar mais destaque e ter mais oportunidade. Isso porque, mesmo nos planos de Tite para a temporada, Thiago Maia optou pela saída. O martelo foi batido. O volante estava no radar do Corinthians, para reforçar a equipe na temporada, mas o futuro não será em São Paulo, mas sim em Porto Alegre. Isso porque, após contato com Eduardo Coudet, o jogador definiu o futuro. O técnico do Internacional entrou em contato com o atleta explicando o planejamento que tinha para o volante na temporada. Com isso, conseguiu convencê-lo a trocar a equipe rubro-negra pela colorada. Diante disso, faltava apenas o acordo com o Flamengo para que o jogador fosse anunciado na equipe. Mas, com a concorrência, as negociações acabaram travando. Entretanto, a definição acabou ocorrendo. Flamengo deve aceitar a venda em definitivo de Thiago Maia por 4 milhões de euros, cerca de 21,6 milhões de reais na cotação atual. A expectativa é que o acordo ocorra na próxima semana. Flamengo encaminha acordo por Al Musrati e moldes são expostos. O jogador libanês tem 27 anos e seria um dos reforços que a diretoria do Flamengo foi buscar na Europa. Al Musrati no Flamengo? No fim de semana, o jornal português Record, um dos maiores do país, publicou em seu diário que o Flamengo tem interesse na contratação do volante Al Musrati do Braga. O jogador libanês tem 27 anos e seria um dos reforços que a diretoria foi buscar na Europa, com a viagem dos dirigentes para o continente europeu, como Marcos Braz e Bruno Spindel. Porém, o periódico também tinha informação que o Olympiacos, um dos gigantes da Grécia, também tem interesse e está na frente pelo jogador, mas tudo modificou de lá para cá. Segundo informações do perfil Paparazzo Rubro-Negro, Marcos Braz e Bruno Spindel se reuniram com o presidente do Braga durante passagem em Portugal, e encaminharam o acordo pelo atleta. Jantar encaminhou acordo entre Al Musrati, Flamengo e Braga. O encontro seria para conversar sobre o volante líbio Al Musrati. Portugueses devem aceitar liberar o jogador por empréstimo com opção de compra, negócio que é bem visto pelos diferentes. O perfil ainda trouxe que todas as partes envolvidas jantaram no restaurante Arcoense e se reuniram com o presidente do Braga, Antônio Salvador, com o próprio local postando a imagem. O Flamengo entende, segundo a apuração do comunicador, que é uma ótima oportunidade de mercado pelos moldes e também para suprir a necessidade de um camisa 5. Braga deve aceitar liberar o volante. Al Musrati está vindo de uma lesão, o que seria uma preocupação, mas o atleta se destacou bastante nas últimas temporadas e tem otimismo. Nova camisa do Flamengo 2024. A nova camisa do Flamengo, que será usada contra o Orlando City no próximo dia 27, ainda não foi divulgada oficialmente, mas existem alguns modelos vazados na internet. Segundo o jornalista Renan Moura, o protótipo mais parecido com o uniforme de 2024 traz mudanças na gola, nas mangas e na quantidade de listras, uma novidade em comparação ao ano anterior.
O possível novo modelo traz a gola em V no lugar da gola arredondada, o dobro de listras, com as vermelhas mais finas do que as pretas, e mangas totalmente diferentes. A camisa atual tem mangas totalmente vermelhas. Na imagem que circula nas redes, elas são pretas com detalhes em vermelho e prata. Tendência é dela ser usada pela primeira vez nos Estados Unidos. Surge novidade na negociação entre Flamengo e Internacional por Thiago Maia. Jornalista atualiza a situação de Thiago Maia no mercado da bola. Atleta do Flamengo interessa ao Internacional. Flamengo pode negociar 2 jogadores. Enquanto o elenco principal do Flamengo está disputando o torneio UFC Series nos Estados Unidos, a diretoria do Mengão trabalha nos bastidores em negócios com outros clubes brasileiros. O lateral direito Mateuzinho está fora dos planos de Tite e o Mengão discute um empréstimo junto ao Corinthians. No entanto, uma condição está impedindo a assinatura do contrato. Já no caso do volante Thiago Maia, a negociação acontece com o Internacional. O valor pedido pela diretoria rubro-negra para vender o jogador é de 5 milhões de euros, 27 milhões de reais na cotação atual, por 50% dos direitos econômicos do atleta. O Colorado não está disposto a pagar esse valor pelo jogador de 26 anos, mas as negociações não estão encerradas. Tanto que a jornalista Raíza Simplício trouxe uma atualização sobre as tratativas entre as partes. Coudet gera influência no negócio. De acordo com a repórter da Gol Brasil, o Inter não vai chegar no valor de 5 milhões de euros, mas o treinador argentino Eduardo Coudet quer muito contar com o atleta e uma nova oferta será feita. O Internacional não desistiu do Thiago Maia. Coudet quer muito o jogador e os colorados vão apresentar uma nova oferta ao Flamengo. Os números, no entanto, não devem chegar aos 5 milhões de euros, disse Raíza no X antigo Twitter. O camisa 8 tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2026. Desde 2020 no clube carioca, o volante foi adquirido pelo rubro-negro carioca em janeiro de 2022 junto ao Lille da França, por 4 milhões de euros, 25,5 milhões de reais na cotação da época. Com a camisa do Mengão, o jogador soma títulos como o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil e a Copa Libertadores. No entanto, ele terminou o último ano em baixa no time flamenguista. Posição e como joga Thiago Maia. O volante de 26 anos pode jogar de primeiro e segundo volante. Na última temporada, ele alternou entre titularidade e banco de reservas. No Brasileirão de 2023, o volante fez 32 jogos e não marcou gol. O jogador tem 1,79 de altura e foi revelado pelo Santos. No clube da Vila Belmiro, ele atuou com os atacantes Bruno Henrique e Gabigol, que hoje estão no Flamengo. No Internacional, ele chegaria com status de titular. No último domingo 21, o Fla venceu o amistoso de pré-temporada contra o Philadelphia Union, dos Estados Unidos, com gols de Pedro e Everton Cebolinha. O treinador Tite iniciou o jogo com os volantes Alan e Gerson. Enquanto não define a situação de Maia, o Mengão mira a contratação de outro volante e discute a chegada de Almos Rati, do Braga de Portugal. Marcos Braz e Bruno Spindel estão conduzindo essa negociação na viagem para a Europa. Flamengo bate o pé e quer emprestar Mateuzinho ao Corinthians sem opção de compra. Time flamenguista vence amistoso de pré-temporada. Pelo torneio FC Series, antigamente chamado de Florida Cup, o Flamengo venceu o Philadelphia Union, dos Estados Unidos, por 2-0. O jogo amistoso aconteceu no último domingo 21, em São Petersburgo, na Flórida. Nos Estados Unidos, o Mengão faz mais um jogo amistoso e enfrenta o Orlando City no próximo sábado 27. Já fora dos gramados, uma situação está agitando os bastidores do clube carioca. O mais querido concordou em emprestar Mateuzinho ao Corinthians e o lateral direito já treina no CT Joaquim Grava. Mas o contrato ainda não foi fechado por uma divergência entre as partes. Augusto Melo, presidente corintiano, avisou em coletiva no último domingo 21, que o clube paulista só fecha negócio com o Mengão por Mateuzinho se for colocado em contrato opção de compra ao fim do empréstimo. Venez põe lado da diretoria rubro-negra. Já nesta segunda-feira 22, o jornalista Vene Casagrande explicou que o Corinthians quer colocar em contrato do jogador passe fixado em 6 milhões de euros, 32 milhões de reais na cotação atual. O Fla, por sua vez, insiste em fechar a negociação sem passe fixado, como informou o jornalista. O lateral direito está fora dos planos do treinador Tite, mas a diretoria flamenguista não quer ceder ao pedido corintiano. No fim de semana, o Corinthians perdeu Lucas Veríssimo para o Al Duhail, do Catar. O jogador estava emprestado ao clube paulista pelo Benfica de Portugal, e o Timão não ganhou nenhum centavo pela negociação.
O contrato de empréstimo com o Benfica foi assinado pela antiga gestão e Augusto Melo não quer servir de vitrine novamente. Por isso, o entrave entre os dois clubes no negócio pelo lateral. Relembre passagem de Mateuzinho no Mengão. O lateral de 23 anos começou no Londrina e chegou ao Fla em 2020. Após passagem no time sub-20, ele foi integrado ao elenco profissional, mas nunca conseguiu convencer a torcida rubro-negra. Com altos e baixos desde que chegou ao clube da Gávea, o atleta virou terceira opção na lateral direita e, com isso, a diretoria tem a intenção de negociá-lo no mercado da bola. O treinador Tite decidiu manter no elenco os laterais Wesley e Guilhermo Varela. No amistoso contra o Philadelphia Union, o uruguaio Varela foi quem começou como titular. Mateuzinho não caiu nas graças do comandante do Mengão. Outro time que tentou contratar o jogador do Flamengo foi o Red Bull Bragantino, mas o lateral não quis se transferir ao Massa Bruta. Resta saber se o rubro-negro vai chegar a um acordo com os corintianos. Agora vai? Luiz Henrique pede ao Betis para jogar em rival do Fluminense. O atacante Luiz Henrique, cria do Fluminense e atualmente no Real Betis da Espanha, pode voltar ao futebol brasileiro neste ano. Após perder espaço na Europa, ele teria pedido para voltar ao país. Luiz Henrique é uma grande promessa do futebol brasileiro de apenas 23 anos de idade. Ele é cria do Fluminense e surgiu em 2020. Após 2 anos, foi vendido para o Betis. Após um belo começo na Espanha, Luiz Henrique perdeu espaço e as informações de momento dão conta que o atacante pode voltar ao Brasil. O Fluminense era um dos interessados, mas hoje corre por fora, já que não deseja entrar em leilão. O Corinthians também é um interessado no futebol de Luiz Henrique, chegou a apresentar uma boa oferta pelo atleta, mas hoje corre distante. Ainda mais diante da informação de que o atleta deseja ir para o Flamengo. De acordo com informações do portal do Flamengo, Luiz Henrique teria pedido ao Betis para jogar no Flamengo. O jogador sabe do interesse do clube e deseja vestir as camisas do time, mesmo diante dos outros interessados no país. Todavia, um acordo ainda está distante devido ao valor que o Betis pede para fazer negócio. Além do jovem jogador não ser um atleta que está totalmente descartado pela diretoria. Além de Luiz Henrique, um dos nomes que estão na pauta do Flamengo é Thiago Alcântara, do Liverpool, que encontra-se em fim de contrato com os Reds. No entanto, um acordo também é muito difícil. E você, torcedor? O que você acha de Luiz Henrique jogar no Flamengo? Deixe sua opinião nos comentários.